Vamos falar então do estrito cumprimento do dever legal, que é uma das causas excludentes de ilicitude previstas no artigo 23 do Código Penal, especificamente na primeira parte do artigo 23, inciso 3, certo? Quando eu ajo no estrito cumprimento do dever legal, eu estou cumprindo um dever que é imposto por lei penal ou extrapenal, né? Isso não será ilícito, mesmo que cause lesão a um bem jurídico ou de terceiro. Só que esse dever legal, como o próprio nome já diz, ele precisa advir de lei no sentido amplo, né? Então, leis ordinárias, decretos, e sempre com efeitos gerais, né? Não pode ser especificamente para uma única pessoa, senão estaria falando de obediência hierárquica e aí é excludente de culpabilidade. Então, vamos conceituar. Se a gente precisar, né, vamos dar um conceito da excludente do estrito cumprimento do dever legal. Olha lá. Então, é a causa de exclusão da ilicitude que consiste na prática de um fato típico em razão de cumprir o agente uma obrigação imposta por lei, de natureza penal ou não, né? Então, tanto faz, não precisa ser só a lei penal, tem que advir de lei esse meu dever, e aí eu estarei sob o manto da excludente da ilicitude. E a lei, como a gente já disse anteriormente, ela não precisa, ela é no sentido amplo, né? Então, pode ser penal, extrapenal, pode ser um decreto, enfim, né? Tem que ser uma lei nesse sentido amplo. E aí, eu gosto bastante desse exemplo aqui, de a gente pensar na atuação da polícia, né? Muito se fala da atuação da polícia no estrito cumprimento do dever legal. Então, um agente da polícia que mata um assaltante que disparou tiros contra ele. O que eu tenho que pensar? Que no nosso país não tem nenhuma lei que autoriza o agente público, né, nesse caso a polícia, a matar alguém, né? Então, se ele disparou, nesse caso, porque alguém disparou, porque o bandido, o assaltante, enfim, disparou antes contra ele estará agindo em legítima defesa, mas não no estrito cumprimento do dever legal, porque não existe essa autorização na nossa legislação, né, para matar outrem no cumprimento de um dever legal, certo? Então, é legítima defesa. O NUT, inclusive, ele diz expressamente isso na doutrina dele, ele defende a incompatibilidade do dever legal e da morte do suspeito. Para ele, isso não existe, né? Então, se a polícia está perseguindo alguém, ela imobiliza alguém depois de prender essa pessoa, ela está agindo no estrito cumprimento do dever legal, que para por aí, ela não tem essa autorização para matar ninguém. Se a gente pensar e lembrar agora, nós, né, vivemos agora recentemente aquele episódio dos Estados Unidos do homem negro morto após ser preso, né? Então ele tinha, acho que, falsificado uma nota de dólar. Ele foi preso, foi imobilizado pela polícia, então até aí, ok, estrito cumprimento do dever legal. E aí depois as imagens mostram, é claro que está sendo apurado a causa da morte, enfim, mas o que a gente teve de notícia no primeiro momento é que ele foi morto posteriormente porque o policial apertou o pescoço dele com o joelho. Então isso não é mais estrito cumprimento do dever legal. É aquilo que a gente volta, que o NUT defende, dizendo que há incompatibilidade de dever legal e morte do suspeito, né? Não há dever de matar, não existe isso, né? A menos que em caso onde existe pena de morte, né? Onde existe pena de morte, o carrasco que mata o condenado à pena de morte, aí ele está autorizado por lei a matar aquela pessoa, né? Então, nesse sentido, aqui no país, na atuação da polícia não existe essa autorização para matar ninguém, né? Então, se isso acontece, ela vai além do cumprimento do dever legal, né? Certo? Então, aí se a gente pensar em alguns exemplos aqui, né? A gente tira da doutrina alguns exemplos de estrito cumprimento do dever legal,
como excludente, e aí essa que eu já disse para vocês, né, a execução de pena de morte quando o sistema permite. Então, o carrasco que mata ali o condenado, né, ele agiu no estrito cumprimento do dever legal. O ordenamento jurídico permite aquilo ali. A morte do inimigo num campo de batalha, numa guerra, né? Então, se eu estou numa guerra, é meu dever legal matar o inimigo. A prisão em flagrante por agente da polícia é estrito cumprimento do dever legal. Que mais? Você arrombar. O arrombamento é entrada forçada em residência para efetuar a prisão de alguém durante o dia com mandado judicial. Então, eu tô também cumprindo o dever legal ali naquele momento, né? E a gente deu bastante exemplos, assim, de agentes, né, de funcionário público, de agente público, no estrito cumprimento do dever legal, que é aquele dever que vem da lei, né? Mas será que é possível um particular também atuar no estrito cumprimento do dever legal e não praticar crime, né? E a maioria da doutrina diz que sim, que não é só o agente público, o funcionário público que pode agir sob o manto dessa excludente, não. Que um particular, por exemplo, um advogado, ele não tem a obrigação de dizer segredos profissionais. Então, ele numa audiência, se ele omite algum segredo profissional do seu cliente, ele não poderia responder por falso testemunho, né? Porque ele tem a obrigação ali de não dizer, ele tem a obrigação de respeitar o sigilo profissional, ok? Então, o agente particular também pode agir sobre o estrito cumprimento do dever legal, certo? Então, encerramos aí o estrito cumprimento do dever legal, conceituando, falando que ele é uma excludente de ilicitude, localizamos ele lá no artigo, conceituamos, então vem da ação daquele que tem o dever legal, então tem que existir uma lei, ainda que no sentido amplo, não precisa ser uma lei lá uma lei penal, ela pode ser extrapenal, ela pode até ser um decreto, mas ela tem que ser de uma autoridade competente, então tem que existir uma lei para isso, né? E aí ele pode ser um agente público, um funcionário público, pode também ser um particular, e lembrar sempre que não há essa compatibilidade aqui pra gente do dever legal com a morte do suspeito, né? Ou ele agiu em legítima defesa, nesse caso, se houve a morte, ou ele teve um excesso aí do estrito cumprimento do dever legal, certo? Ok. Então, terminado o estrito cumprimento do dever legal, nós vamos falar um pouquinho do também exercício regular de direito, né? Que também está previsto lá no artigo 23, no inciso 3, mais segunda parte, né? O estrito cumprimento do dever legal era a primeira parte do inciso e agora o exercício regular do direito é a segunda parte. Quem que age em exercício regular do direito? É quando eu, então, desempenho uma atividade ou quando eu pratico uma conduta que está autorizada por lei e que aí também vai tornar lícito, né, um fato que era a princípio ilícito, certo? Se alguém exercita um direito previsto e autorizado de qualquer modo pelo ordenamento jurídico, ele não pode ser punido. É isso que essa excludente quer dizer. Se eu estou exercendo um direito que está previsto em algum lugar, em alguma fonte do direito, não precisa também ser só no Código Penal, como no estrito cumprimento do dever legal, se eu estou agindo de acordo com alguma fonte do direito, né, de alguma forma que é permitida, que é autorizada pelo ordenamento, eu não posso ser punido, certo? E aqui, quando eu falo em exercício regular do direito, é num sentido também bem amplo, né? Pode ser lei, pode ser, a gente vai ver até costume, né? Então, é uma fonte de direito, tem que ter uma fonte de direito, alguma coisa que me autorize a praticar aquela conduta, e aí ela não pode ser encarada como ilícita, e eu não posso ser punido por isso, certo? Aqui alguns exemplos, né?
se a gente pensar no domicílio como um asilo inviolável. Então, a gente sabe que o domicílio é um asilo inviolável e que é vedado o ingresso, né, sem o consentimento do morador. Então, sem o consentimento do morador, eu não posso adentrar naquele domicílio, a não ser que seja em flagrante, enfim, aquelas causas que a gente já conhece. Sendo assim, se eu tenho um amigo que é foragido da justiça, que não tá em flagrante delito, né, já há algum tempo foragido da justiça, e que se esconde na minha casa, essa pessoa, eu como morador, então eu escondo um amigo meu foragido da justiça, que não está em flagrante delito, mas ele é foragido, ele é procurado, existe um mandado para prender essa pessoa, mas ele é meu amigo e ele se escondeu lá na minha casa durante o dia. Então, durante o dia, eu posso impedir a polícia de entrar na minha casa. Esse é um exercício regular do meu direito. Eu estou autorizada pelo direito a manter o meu domicílio inviolável, né? Então, isso é exercício regular do direito, né? E outros exemplos, se a gente for pensar de exercício regular do direito, aborto em caso de estupro, então essa é uma das causas legais do aborto, é o estupro. Então eu posso fazer o aborto se aquela criança é resultado de um estupro, eu estou exercendo regularmente meu direito, está previsto na legislação. O direito de greve sem violência, previsto na legislação, o porte de armas, né, o porte legal de arma, a doação de órgãos para o fim de transplantes, né, então tudo isso são condutas que estão autorizadas em alguma fonte de direito e, portanto, a minha conduta não será ilícita, eu estou exercendo regularmente o meu direito. E aí, aqui, só um lembrete, sempre lembrar, então, que essa autorização tem que vir do direito, ok? Um caso sempre... parece óbvio, né? Assim, eu acredito que para a maioria de vocês seja óbvio, mas a gente ainda, principalmente na defesa da mulher, né? Na minha atuação como defensora pública de defesa da mulher, a gente ainda ouve muito, as mulheres ainda têm muitas dúvidas em relação ao estupro marital, né? Há muitas mulheres ainda hoje que acham que o marido exigir a relação sexual da mulher é o exercício regular do direito, né? Então, elas acham que existe ainda, a questão do débito conjugal, que decorre da fidelidade, que isso é um exercício regular do direito do marido exigir dela relação sexual, né? Isso não é, exercício regular do direito, isso não é excludente de ilicitude. Quando a gente fala hoje de crimes sexuais, de liberdade sexual, nós estamos falando de dignidade da pessoa humana, né? Então, eu tô falando da liberdade dela manter relação sexual com quem ela quiser, quando ela quiser, da forma que ela quiser. Então, não existe esse direito do marido mais de exigir da mulher a relação sexual. Então, isso não é exercício regular do direito, pode parecer óbvio, a gente tá falando, né, com pessoas aqui que têm essa formação em direito, mas para a população e para as mulheres, principalmente aquelas que vivem em situação de violência, ainda paira muitas dúvidas nesse sentido e elas acham que não é possível o estupro dentro do casamento ou de uma relação de união de uma união estável, né? Uma relação de união estável, elas acham que não é possível, certo? Então, não é exercício regular do direito, ok? Trote acadêmico, né, que é um outro exemplo, trote acadêmico militar, é um exercício regular do direito, aqui há uma tradição, aqui a fonte do direito é um costume, é uma tradição, né, então a gente sabe que o costume impôs essa tradição aí, ao longo dos tempos, do trote, né, então assim, é um exercício regular do direito, mas é claro que desde que não seja violento, desde que não haja os abusos, né, então a gente pode sim, há exemplos na doutrina nesse sentido de que seria exercício regular do direito. E um outro exemplo também bastante questionável, que se discute sobre, é a questão das lesões em atividades esportivas, né, pode, não pode, é exercício regular do direito eu machucar o outro esportista, já que tá todo mundo ali na mesma situação, né? E que a doutrina fala sobre isso? A doutrina diz o seguinte, olha,
Em regra, é exercício regular do direito, se eu respeitar as normas daquele esporte, né? Então, vamos supor, uma luta de boxe. Na luta de boxe, necessariamente, as regras, as normas daquele esporte me dizem que eu vou machucar o outro, que eu vou lesionar o outro. Então, se isso acontecer, ok, exercício regular do direito, faz parte daquele esporte, tá nas regras daquele esporte, né? Então, é sim um exercício regular do direito e, portanto, excludente de licitude, certo? E nos outros esportes, quando não faz parte da regra a lesão do companheiro, do outro esportista, né? E aí a gente sempre ouve falar do futebol. Como é que funciona a questão do futebol? Porque a gente sabe que machuca o outro, enfim, né? Na verdade, foge das normas esportivas. Não necessariamente para você jogar futebol, você tem que lesionar o outro, né? E aí há duas alternativas, né? Ou eu respondo pelo abuso, né? Se eu machuquei o outro, eu respondo por esse abuso. Mas o que a gente tem visto, que no caso do futebol, na verdade, a gente acaba se valendo de outro excludente. Qual é o excludente? Por exemplo, o consentimento do ofendido. Quem tá ali jogando bola sabe que vai poder ser machucado a qualquer tempo, então ele consente naquele sentido ali. E aí, se alguém me lesionar, ok, excludente de licitude, que é uma supralegal, consentimento do ofendido, não seria ilícito, né? E eu também posso aplicar, no caso do futebol, para que não haja punição nas lesões que acontecem dentro de campo, o princípio da adequação social, né? Que a gente chama. Quando há essa violência entre os jogadores ali, a sociedade, nós todos, né, acabamos visualizando aquilo ali como algo inerente mesmo do jogo de futebol, aqueles carrinhos, enfim, e a gente acha que é normal tudo aquilo ali, que, portanto, também não teria punição penal, ficaria no máximo na esfera desportiva, né? Então, a gente tem esses dois caminhos. Quando eu penso em lesões em atividades esportivas, em atividades em que a lesão não é inerente das regras, né? Ou eu vou responder pelo abuso daquilo ali, né? Porque não fazia parte do negócio, ou eu vou aplicar uma outra excludente de licitude. Eu posso dizer que há o consentimento do ofendido e que, portanto, a conduta não é ilícita, ou aplicar o princípio da adequação social, dizendo que, olha, todo mundo sabe que é desse jeito, visualiza essa violência ali normal entre os jogadores e, portanto, não há punição nesse sentido, certo? Então, acho que esses são os aspectos mais importantes aí do cumprimento do dever legal. Claro que o excesso sempre poderá haver responsabilidade, né? Todos os excessos. Se a gente fizesse um quadro, né? Eu fiz aqui, mas é uma pena, porque daí isso estaria num slide, enfim. Mas se a gente pudesse comparar essas duas excludentes que nós tratamos agora, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Então, são as duas, né? Quais são as diferenças? E aí a gente pode começar pela natureza, são diferentes. No estrito cumprimento do dever legal, a natureza é compulsória. O que isso quer dizer? Que o agente está obrigado a cumprir o mandamento legal. Então, quando eu estou diante de uma excludente de licitude, daí se eu lembrar lá do policial que tem que prender em flagrante, ele não tem opção, né? Ele está obrigado a cumprir aquele mandamento legal, certo? Já no exercício regular do direito, né, quando a minha conduta é autorizada pela lei, a natureza ela é facultativa, né? O ordenamento jurídico, ele autoriza o agente a agir, mas ao agente que cabe a decisão, pertence à decisão, né? Se vai agir ou não. É o caso do estupro, em caso do aborto, em caso de estupro, né? Do aborto legal em razão do estupro. A lei me autoriza a abortar, porque em decorrência de um estupro, mas eu que decido, né? Não tenho a obrigação de realizar o aborto, né? Então, primeira diferença aí do estrito cumprimento, natureza compulsória, obrigatória, eu tenho que fazer, a lei tá me mandando.
No exercício regular de direito, a minha conduta é autorizada pela lei, fonte de direito, que pode até ser o costume, mas eu não sou obrigada a fazer, né? E eu já adiantei a outra diferença aí falando dessas duas primeiras, que é a origem, né? De onde vem a origem do estrito cumprimento do dever legal? Na lei, no sentido amplo, lei em sentido amplo, mas eu tenho ali uma lei para isso, me determinando. E de onde vem a origem do exercício regular do direito? Vem da lei, vem de regulamentos, vem de decretos, mas vem até de costume, né? Como a gente já disse antes, o exemplo do trote acadêmico, né? É um exercício regular do direito que advém do costume, certo? Então, tá bom. Conseguimos diferenciar as duas, eu espero. A gente falar um pouquinho só de excessos no contexto das excludentes, né? O excesso sempre é punido, inclusive aqui no parágrafo único do artigo 23, ele fala que o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, ou seja, se o agente age sob o manto das excludentes da ilicitude, ele responderá pelo excesso doloso ou culposo. Essa parte eu vou deixar, o Douglas vai aprofundar melhor sobre os excessos na legítima defesa, que acabam valendo para todas as demais excludentes, mas se a gente pensar no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito que a gente está tratando agora, o excesso no estrito cumprimento do dever legal vai existir quando o agente atuar extrapolando o dever legal, né? Então, ele não segue os parâmetros que foram fixados ali pela lei, ele vai além, né? A lei só mandava prender, ele foi além, né? E no exercício regular do direito, o excesso vai existir no exercício abusivo, né, de forma irregular, que vai acabar prejudicando o direito alheio. Então, esses são os excessos, né, e que podem ser punidos. Podem não, né, vai ser punido, ele pode ser responsabilizado pelo excesso doloso ou culposo, que vocês vão verificar um pouquinho melhor na questão da legítima defesa. Eu acho que como essa aula ficou já um pouco extensa, eu vou encerrar. E aí a gente fica para a próxima o estado de necessidade, né, que é mais uma excludente de licitude. E aí eu fecho com uma causa supralegal, uma causa supralegal de exclusão de licitude, que eu vou falar um pouquinho do consentimento do ofendido, que a gente já adentrou ali quando a gente falou das atividades esportivas. E fica para a próxima, então, para a gente não ficar tão extensa, ok? E aí a gente encerra com o estrito e cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Muito obrigada e até a próxima!